Não, 50 minutos. Pode 50. Esse funciona também? Tá funcionando também? Tá. Oi, gente, bom dia. Eu sou Cássia. Ano passado eu me tornei mestra em literatura e crítica literária. Na verdade, eu também me formei com o Eduardo há na faculdade, uns 20 anos, não, 15 anos atrás. E aí, desde da minha formação lá na PUC, a gente tem conversado muito sobre quadrinhos, né? E da importância dos quadrinhos em sala de aula. Oi? E, nesse sentido, a gente vê muito que a educação já traz os quadrinhos para a sala de aula, mas a gente tem uma perspectiva mais literária, né, Eduardo? Sim, de trabalho de uma outra forma, os quadrinhos, né? De como a gente vê mesmo, na prática, e é o que a gente vai trazer aqui hoje, os quadrinhos como arte, né? Graphic novel, né? Isso, vamos começar. Então, vamos começar. Então, é o primeiro. A literatura, né, como forma de comunicação que articula a linguagem e ferramentas. Quer dizer, da importância que vocês, como os educadores, já sabem, da formação, né, dos leitores na parte de texto. E como o quadrinho pode ser utilizado para ser ajudado nessa formação dos leitores. Isso, então é lógico que quando a gente está falando ali de leitura, a gente está falando da leitura literária. Opa! E quando a gente fala das diferentes linguagens, é porque o quadrinho ele traz imagem, ele traz texto, né? Então, são duas linguagens aí mais básicas e presentes. Nós vamos começar diferenciando um pouquinho. Vamos voltar? Vamos voltar? Então, na escola, a formação leitora possibilita o desenvolvimento de um conjunto de habilidades e comportamentos que vão desde a decodificação das sílabas ou palavras até a leitura de um texto dentro de um contexto. Possibilita, portanto, a inserção do estudante no mundo. Então, o quadrinho, ele traz a possibilidade também da aprendizagem estética. Né? Não somente da leitura e da decodificação do texto, a gente está possibilitando duas aprendizagens para o estudante, para o aluno. Agora, e hoje a gente sabe que a leitura, né, serve no desenvolvimento da criança com uma formação para até determinadas parte neurológica da criança, né? E que ela tem que ter isso até uma determinada idade, porque senão depois fica um déficit. Isso é bem claro hoje em dia. Aí se eu for começar a falar disso, 50 minutos não. Não vai 50 minutos. A parte neuro. Né? Aí vamos lá. Próximo. Nós vamos falar um pouquinho entre a diferença de HQ e literatura, né? Começando por livro ilustrado e HQ. Né? Então, assim, lembra que eu falei da leitura literária, né? De ver como literatura. Aí a primeira pergunta que vem é falar assim, mas e o livro ilustrado? Qual a diferença entre um livro ilustrado e uma HQ? Né? Que geralmente o livro ilustrado seria o livro infantil, né, que se fala. Já tem para adultos também, né? A gente fala livro ilustrado hoje para a infância, para a nossa infância enquanto adulto, enquanto criança, enquanto jovem. Né? Então, livro ilustrados, as obras em que a imagem é espacialmente predominante em relação ao texto, que, aliás, pode estar ausente. Então, são os livros imagem, né, que não tem texto, onde só a imagem narra. A narrativa se faz articulada entre texto e imagem. Na HQ, forma de expressão caracterizada pela presença de quadrinhos e balões, e sim pela articulação de imagens solidárias. Aí, segundo a Sophie van Linden, ela fala que a organização da página corresponde majoritariamente a uma disposição compartimentada, isto é, os quadrinhos que se encontram justapostos em vários níveis. Então, por que hoje em dia os jovens, as crianças gostam, o quadrinho ficou tão presente? Porque a gente vive no mundo fragmentado e no mundo da imagem. Então, é característica do quadrinho os quadros, né? Por isso que é quadrinho. É chamado de arte sequencial, porque é uma sequência de quadros, né? Isso mesmo. Vamos para o próximo.
A visão da literatura a partir de um livro, como o mínimo de ilustração e o máximo do que couber de texto, caiu por terra, né? Hoje a literatura é muito encontrada também, é considerado literatura, quadrinho e outras formas de interpretação literária, né? Também é utilizado muito nas novas mídias, como tablet e celular, né? Novas estruturas adquiridas pelo próprio papel, que passou do papel para o tablet para o celular, e ingressa cada vez maior da HQ no universo dos jovens e das crianças. Então, vocês vejam as semelhanças, né, entre o livro, ou o livro ilustrado, e a HQ. Elas têm ali o mesmo, a gente fala em literatura que é o mesmo códex, né, que é isso, né, é um livro, tá? Os quadrinhos começam a ser tratados como arte e cultura. Outro ponto muito interessante dessa questão da atualidade dos quadrinhos é porque eles estão bem próximo do nosso cotidiano, estão bem próximo da cultura do hoje, né? Hoje em dia, se você pensar no Brasil, no acesso ao livro, é muito restrito, tem poucas livrarias e a distribuição é muito cara. No entanto, a banca de jornal tem em toda a cidade do interior. Isso é uma coisa muito importante de se pensar. Não tem distribuição. Se você pensar, por exemplo, na Argentina, em Buenos Aires, tem mais livraria, se eu não me engano, que no Brasil inteiro, né? Estão todas fechando. Mas no Brasil, acho que 70% das livrarias se concentram em São Paulo. Então, quando a gente fala de regiões mais afastadas do país, o que chega ainda é a banca. E só as editoras que têm a distribuição dos quadrinhos, por exemplo, ou do papel, do jornal, que tem a logística de entregar nessas distâncias, né? Isso mesmo, bem lembrado. Próximo. A gente está meio correndo porque a gente sabe que hoje a pauta é importante, mas vocês escrevam as perguntas que a gente responde. Então, vamos lá. Quadrinhos são literatura? Pode continuar. No século XX, cresce o interesse dos pontos de aproximação e distanciamento entre as duas formas de linguagem, né? O fenômeno da inserção das adaptações literárias em HQ e a apropriação do formato do livro, construção de narrativas em quadrinhos mais longas e autorais, os graphic novels, as narrativas gráficas. Ou seja, o quadrinho deixa de ser aquele periódico de curto prazo, semanal, né, de alta circulação e para vender rápido, né, de um texto mais simples. E ele começou a se aproximar da literatura junto das adaptações literárias, em textos mais concisos e mais condensados, em formatos cada vez maiores, né, 300 páginas, 100 páginas, 200 páginas. Notem que a origem é a mesma, né? O graphic novel, que é... É o quadrinho, né, na verdade. Que é o novel é o romance. A novela, sim. Novela gráfica. Romance, né? Começou a achar, isso, passou da novela gráfica para o romance. Outro ponto interessante é que as obras livres, né? Sim, adaptações livres. As adaptações livres, que isso motivou também o mercado a estar produzindo em quadrinho por conta dos direitos autorais. O que também, hoje em dia, que a gente vai trazer são duas adaptações de Machado de Assis que vocês vão ver. E uma do Moby Dick. Vamos lá. Pontos de afinidade. Os livros de literatura e os quadrinhos podem ser encontrados no mesmo ponto de venda. Dizemos ler um gibi, assim como falamos ler um romance. O suporte de formato costumam variar, mas nas obras literárias, nas HQs, predomina o papel. O modo de produção, ou seja, o processo, ainda é a impressão gráfica. Quadrinhos e literatura são linguagens diferentes? E aí, o que vocês acham, né? Escrita e quadrinhos diferem pela utilização de imagens e pelo modo como essas imagens se relacionam entre si e como os demais elementos constituintes das obras na construção do significado. O interessante dos quadrinhos é que, apesar de ter uma leitura de código diferente em função das imagens, a forma ainda de você, nós vamos trazer isso aqui para vocês mais para frente, a forma ainda de você julgar se aquele quadrinho é um bom quadrinho ou um quadrinho ruim, ainda se dá utilizando os termos da literatura, né? Então, assim, a escrita em quadrinhos, eu coloquei aqui, os quadrinhos, eles utilizam a imagem diferente para narrar, né? No livro ilustrado, a gente tem a página dupla, é quase
uma obra de arte assim em cada página dupla. O quadrinho não, é a sequência. É quadrinho. Embora tenha as splash pages também, tem as páginas duplas também para a narrativa, mas sim, mas não quer dizer que o espaço não é artístico, né? Que a ilustração não é artística. E o importante, assim, no livro ilustrado, no livro imagem, existe uma tensão entre texto e imagem, né? Já no quadrinho, não. É uma junção. Texto, né? Imagem e a sequência. E a sequência, isso mesmo. O quadrinho se caracteriza pelo hibridismo, né? De linguagem. Porque quando você lê ele, você está lendo os balões, mas você também está lendo a imagem. Né? E é isso que atrai o jovem, isso que atrai o leitor. Porque é uma segunda forma, né, de linguagem, uma linguagem muito próxima do jovem, né? Facilita a intensificação e aí tem os benefícios, né? Atenção maior e capacidade de ler simultaneamente linguagens diferentes, viabiliza a formação leitura mais complexa e criativa, facilita a intensificação das competências e habilidades e aproxima os jovens de obras canônicas. Às vezes, por exemplo, ler um Moby Dick pode assustar um pouco o jovem, né? Mas existem, por exemplo, adaptações muito boas hoje em quadrinhos do Moby Dick e você pode fazer uma leitura referenciada. No caso dessa adaptação, ela é tão boa que dá para ler junto com o Moby Dick. Você lê até a página 20 e você lê até a página tanto do quadrinho. E uma com o outro. É possível fazer um projeto de leitura, né, paralelo, de ler no quadrinho e ler no livro. Né? E é legal você... E assim, isso não assusta a criança e o jovem, né? Eles olham... isso daí não até atrai, na verdade, né? Já esse assusta. O Moby Dick sozinho ali assusta, né? Quanto à adaptação para alguns, né? A análise das relações entre os textos originais e os textos adaptados mostra que não há prioridade para o literário e a desvalorização das demais linguagens. Porque a gente criou uma ideia que a adaptação é uma coisa ruim, que é uma coisa secundária, sem valor, né? Secundária, que você vai estar perdendo a essência do original e que tudo a gente agora tem que ler em língua morta, né? No original, isso. Mas isso também acontece na tradução. Toda tradução é uma forma de adaptação e toda tradução mata um pouquinho o texto original, né? Não tem como. Mas se a gente pegar uma adaptação bem feita... Sim. Ela está atualizando aquele texto de 200 anos atrás, né, os 100 anos atrás. Então, o quadrinho poderia ser visto como isso, como uma atualização do texto, uma nova forma de linguagem. Uma atualização contemporânea do texto. Quanto ao texto literário, o texto de partida é traduzido para outras línguas, como a televisiva, a cinematográfica e a quadrinística. O texto adaptado tem o menos valor que o original, né? Aí nós vamos comentar um pouquinho duas adaptações do Alienista, do Machado de Assis, para quadrinhos. Nós vamos comparar uma adaptação com a outra. Uma que a gente acha que foi uma boa adaptação e a outra que a gente acha que não foi tão feliz assim, né? Porque a gente acredita que todo mundo conhece, né, o Alienista. E ficaria... para explicar para vocês, eu acho que é bem interessante a gente comparar as duas obras, né? Vamos lá, primeira comparação. A primeira comparação das duas HQs, né? Uma é da Companhia Nacional, Editora Nacional, e da outra é da Escala Educacional. Dá para voltar? Dá. Então, se a gente já comparar as capas, né? Sim. Aqui tem os quadros, né, que a gente estava falando dos quadrinhos. Da arte sequencial. Da arte sequencial. E essa primeira verde, então a gente nota esses olhos que parecem que estão bravos, né? Uhum. Raivosos. E já nessa segunda, não. Tem um olhar ali mais sereno, de desconfiança. Austero até um pouco. Então, aqui a gente já está vendo que mensagem que cada autor quer que o leitor perceba da personagem. E são duas interpretações do mesmo personagem. Sim. Né? Sim. Pode passar. Pode passar.
Então a gente vê que o Simão, nessa aqui, Simão Bacamarte, ele é louro, né, loiro, aparência constante de desequilíbrio e extrovertido. Numa das adaptações. Nessa aqui, a gente tem um Simão moreno, Isso, com expressões faciais e introvertido. introvertido. Então, a gente que conhece a obra, qual está mais próximo da personagem, né? Tem que falar, Cássia. Vamos, porque agora vai mostrar a figura. Isso. Então, vejam esse Simão aqui desta. Ele está desequilibrado mesmo. Então, ele já começa desequilibrado, né? E se você ler no quadrinho, no texto original, ele está ali, não parece ele parece a pessoa mais sã da cidade, na verdade, né? No início do texto, né? Então, do outro lado, apresenta um homem austero, andando pela cidade, uma pessoa respeitada, né? Então, aqui começa assim e aqui começa assim. Essa é a página de abertura dos dois, né? Olha como é interessante a interpretação de cada autor, né? Nessa segunda, da direita, a gente já contextualiza o ambiente, né? Tem que ficar mais para trás. Então, a gente já sabe que não é do presente pelas vestimentas, né? Tem ali um cumprimento. Isso nós estamos falando assim, no caso de um leitor, de um jovem. Quando ele já se depara com a primeira página, ele já vai se identificando, né? E vai identificando o tempo histórico, o local, né? É uma forma de aproximação do jovem com a literatura nesse sentido também e com os fatos históricos, né? E a linguagem, né, a escrita permanece a mesma do Machado de Assis. Então tem assim, as duas obras, né, mantiveram isso, né? Isso é importante isso falar. Sim. Mas já na entrada a gente tem nessa última de baixo, né, fala assim: dito isso, meteu-se em Itaguaí e encontrou-se de corpo e alma ao estudo da ciência. A gente percebe que não é uma linguagem da atualidade, mas está preservada aqui. E pelo contexto, a gente consegue, eu penso no jovem e na criança, né? Digerir esse português, vamos coloquial, dizer assim, mais antigo, né? Vamos lá? Outro aspecto muito importante dos quadrinhos é a tipologia, né? Que é o letreiramento do balão, né? Isso. Desculpa. Então, no primeiro, são balões fixos. O primeiro eu estou chamando esse aqui, tá? São balões fixos e a fonte lembra o Word. Nesse aqui, não. Quer dizer, é feito com menos cuidado, né? No segundo, não. É uma fonte... Não sei se foi feito com menos cuidado. Porque ele utilizou com... Quando o cara utilizou o Word, ele copiou e colou o texto ali, né? Direto do Word. No outro... existe um trabalho de letreiramento do balão. Né? Não, eu só estou sendo assim... Pois né? Balões e quadros com movimento que trazem emoção e ilustração. Aí vamos para a imagem. Olha esteticamente a diferença que fica, né? Porque na questão do quadrinho, os balões, as letras, né, também indicam, também são símbolos a serem interpretados. Sim. O formato como a letra é escrita, né? Então, por isso que é importante que a letra também seja adaptada, né? Que não seja jogada direto, né? Chapada na tela ali. Então, vocês vejam nessa última da esquerda. Morra, doutor Bacamarte. Parece mesmo, não parece Word, gente, que a gente está fazendo aqui trabalhinho. Ali da direita, não. Né? Tá colocado num contexto. E a cena é mais dramática, né? São as pessoas lá fora gritando para ele, né? Aí a outra obra mostra as pessoas dentro da casa escutando. Outro frame interessante é o balãozinho aqui, a primeira, a segunda, a terceira da esquerda, que é um escravo, né? E que ele fala: senhora não está ouvindo? E aí, quando ela ouve, aí ele tem uma satisfação. E essa satisfação não é representada desse livro. No primeiro quadrinho. No primeiro. Agora, no segundo, vocês veem bem, né? Ali na segunda linha, como mostra a satisfação. De um modo bem delicado, mas está ali. Mostra a insatisfação da pessoa. A satisfação. Tá?
Mais uma? Vamos. Então, na adaptação do Laílson, as figuras, a ilustração, a gente chamou de bidimensional, mas para mostrar que ela é mais chapada, tá? O desenho tem menos profundidade. Tem menos profundidade. Ou seja, é menos rico em detalhes, né? E vamos voltar só para ler o texto. Já na ilustração do Francisco e do Fernando, né, a gente fala dessa tridimensionalidade. Agora aqui na imagem, é a mesma imagem, da mesma cena, e como os dois representaram. Veja que quando ele está sendo ameaçado pelos soldados, na segunda adaptação, mostra com uma profundidade. E na primeira mostra tudo chapado, como se fosse uma visão única, né? Então, vocês vejam o cuidado que os autores, né, tiveram com as cores, com colocar o personagem ameaçado, né? Vocês vejam todas as espadas. Mantendo o drama, né, que está sendo descrito no Machado de Assis, no personagem. Um retratou o drama no rosto do personagem, o outro retratou só a cena. Vocês estão percebendo? Que interessante. É rápido. Não posso. E aí vem a parte mais drástica, assim, das HQs, né? Que a gente pode ter na adaptação de HQ um texto explicativo, limitando a capacidade leitora. E nesse especificamente, ele tira a divisão de capítulos. Então fica uma história que corre, mas fora do contexto do original. Isso. Né? Um segundo, ele é dividido pelos capítulos, igual os capítulos do livro, né? E ele é mais aberto à interpretação, assim como o livro, né? Bom, mais um que tem aqui. As imagens. Então, o Laílson, ele apresenta, como no teatro, a gente apresenta as personagens, e aí depois que vai para aquela cena que a gente mostrou do livro do Fernando, né? Mais um? Isso. Aí pula, isso. Não, pula que essa é do final. Isso. Já do livro do Francisco, vejam como é delicado, capítulo 1, é igualzinho do original, né? E não subestima a inteligência do leitor, tendo que apresentar personagem por personagem. Eles vão ser colocados na trama, mas não precisa ser tão simples assim, né? Não precisa chamar o leitor de burro, né? Não é bem assim. Então, vejam como a imagem e o texto dialoga, remete ao passado, mas ao mesmo tempo de uma forma atual. Né? Que é diferente. Porque tudo isso, né, no Machado de Assis são descrições. Mais um. Ah, tá. Mais um? Não, esse tá bom. Porque tudo isso no Machado de Assis são descrições. E às vezes não é tão simples também do jovem dele ler essa descrição. Isso também é muito claro no romance do Moby Dick, porque o Melville, ele era caçador de baleia. Então ele sabia todo o processo de caçar, matar uma baleia, o que tirava da baleia, o que se fazia com a baleia. E quando você lê o Moby Dick, tudo isso é descrito nos mínimos detalhes, até o nó do marinheiro, a embarcação, o tipo de vela. E já na HQ, isso daí é transposto para o visual, né? Então é muito mais palatável para o jovem ler, né, essa simbologia do que no texto ali, que fica um texto bem prolixo, né? Mas é um clássico, a gente lê porque a gente tem que ler. E lembrando, eu vou repetir, que hoje a nossa cultura mundial, não é exclusivo aqui de São Paulo, fragmentada e rápida. Né? Tudo muito fragmentado, tudo muito rápido. Fragmentado e muito rápido. Mas a gente acredita que a HQ, né, com uma introdução da literatura, faz com que o jovem queira ler o texto original, né, e encontrar no texto a imagem que ele viu representada no quadrinho. A adaptação em quadrinhos, vamos passar aqui? Não, volta. Mais uma? E aí, para finalizar o livro, a passagem, a última cena do livro, né? Então, é bem curioso que a última cena do livro do Laílson,
Acho que volta uma, Edu, por favor. Isso. Tá vendo aqui na direita, na segunda linha? Ele morre, né? Ele vai lá para casa, Isso. se interna e morre. Então, assim, aqui ele já está explícito o cortejo. E fim. Mas é bem anticlimático, né? Se for parar para ler, né? Tanto no símbolo como na imagem, né? Agora, o do Fernando... Isso. É isso? Isso. Mostra a mesma cena, né? Ele conversa com a esposa, aí mostra ele dentro da casa, né? Aí ali é ele morto, aparece ele morto, né? O cadáver. E aí esse final eu achei muito machadiano, porque ainda ficam os comentários, que Machado tem isso, né? De deixar o comentário das pessoas no ar, né? Isso, da sociedade, né? Coisa como essa. A sociedade está ali comentando e não... Então a gente sabe da morte e a gente sabe pelos outros, né? Pelos outros, mas não precisa estar lá um carro fúnebre, né? Fúnebre passando na frente. Aí precisa um pouquinho mais rápido. Tem que ir mais rápido, gente. O alienista terminando Pensando agora na sala de aula, mas bem explicitamente, este HQ, ele traz o histórico do Machado. Isso, uma traz todo o histórico cronologia, das obras. E fala aqui um pouquinho da obra. Uhum. Vocês sabem que a gente está falando de aprendizagem literária, aprendizagem estética. Né? Fala mais. Vamos? Tá bom. Já o livro do Fernando, olha que interessante, ele traz uma pequena descrição do autor. Sim. Mas traz perguntas. E não são quaisquer perguntas, não sei se vai dar para ler, mas, por exemplo, a primeira, eles dividiram assim, uma história em quadrinhos. Então, observe atentamente as imagens da página 3 e escreva tudo o que você percebe em relação ao cenário, à expressão dos personagens, ao vestuário. Então, ele convida mais o leitor à reflexão do que a outra adaptação, que simplesmente joga os dados de forma fria, né? Uma informação mais fria. E a análise da imagem, que ela é fundamental nos dias de hoje, ainda mais em dias de fake news, né? Que a gente precisa saber analisar a imagem interpretar também. O texto de várias formas, o texto e a imagem. Isso. Porque quantas fake news são um texto que pode ter até alguma razão, com uma imagem em cima que não faz o menor sentido com o texto que está embaixo. E aí continua, aponte as diferenças das expressões das figuras nos quadrinhos 5 e 6, da página 5. Então, é o mesmo personagem, mas num contexto diferente, claro, em cores diferentes, né, em situações diferentes, que tudo isso está representado na imagem e está trazendo aprendizagem estética para o leitor, ou para o aluno, nesse caso. Né? E aí depois, tem que ir rápido, né? Aí depois tem a parte das perguntas de texto e contexto. Aí sim entra a interpretação do texto. Que também, como a gente falou no quadrinho, também ainda é feita da mesma forma que se faz na literatura, né? Texto e contexto. E por fim, ainda dá dicas. Você também pode ver isso. Que são as atividades complementares. Atividades complementares. E ainda acaba dando algumas dicas e fala um pouquinho do autor. Ele dá um contexto como o outro adaptação fez. Só que essa convida a essa reflexão maior, né, mais ampla. Então, a gente pode continuar. Pode. Agora vamos mais um. Está no horário. Vai? Então vamos. Mas muitos acreditam que as adaptações no texto literário, o narrador produz imagens que duplicam o imaginário do leitor. Nos quadrinhos, as imagens são potencialmente multiplicadas, concretizam e pluralizam a proposta carregada pela narrativa escrita no texto parcial, né, o original. Então, assim, porque falam assim, mas eu vou perder o original, eu vou perder a minha imaginação de como que é no século XIX, como se vestiam, mas o aluno não tem mais nem essa referência. A gente está querendo dizer que, assim, às vezes a adaptação do quadrinho ajuda o aluno a ter essa referência da roupa, da vestimenta. Isso. Né?
né? Dando aqui uma aula que não perde, você continua, você carrega isso, só que você carrega isso numa nova forma, numa nova linguagem, né? E óbvio que vocês perceberam que a gente está falando que esse é uma HQ literária, né? E como, mesmo tendo a imagem, mesmo tendo o texto, não fecha a interpretação. Isso, ela continua, assim como o livro, ela continua aberta a mais de uma interpretação. E isso que instiga a ir no original. Isso. Agora, esse aqui não. Esse aqui é caricato. Isso, é uma adaptação... caricata que... que não morreu, aí tem o cortejo do enterro, o fim. Isso. Né? Não deixa para o leitor, para o aluno, para a criança imaginar. Na reflexão, né? E refletir, claro. Aí nós temos o Moby Dick, né, que é adaptado pelo francês Charbotet, e o Moby Dick do Melville, né, que é um romance clássico e, como eu falei, não é tão simples de apresentar um romance desse para os mais jovens, né. E aqui, por exemplo, tem a cena do massacre dos tubarões. E como ela é retratada na HQ e como ela está descrita no livro, né, do Melville. Mas, sobretudo nas águas do Pacífico, algumas vezes esse plano não funciona, porque um número incalculável de tubarões se reúne em torno da carcaça, amarrada e deixada pouco mais que o esqueleto, que ali permanecera por cerca de 6 horas. Contudo, em outras regiões do oceano, esses peixes não são numerosos. Sua voracidade, às vezes, pode ser considerada diminuída, pode ser consideravelmente diminuída, golpeando-os vigorosamente com afiadas lanças para caçar baleias. Um procedimento que, em algumas ocasiões, parece provocar neles uma atividade ainda maior. Mas isso não acontece com os tubarões de peacock. Apesar de que, para um homem não acostumado com esse acontecimento, parecer que todo o mar em torno do navio era um enorme queijo, com tubarões fazendo o papel de vermes que se infestam. Essa aqui é o texto, e ali é como ele interpretou na HQ o texto, né, a descrição do literário para o simbólico. Né? Então, vocês notem, a primeira, né, na horizontal, as bocas abertas, né, essa intensidade do preto, a predominância do preto no branco, né? A gente vê a voracidade, a velocidade. O rabo é mais pontudo, né? A gente pensa em lanças o tempo todo. Tudo é afiado nessa imagem, que está mostrando essa intensidade, esse medo, né? Essa solidão, porque é só um personagem ali, e o resto são os animais. Ele batendo com os lemes nos animais, né? Os animais ficando cada vez mais atiçados. Quer dizer, é uma representação muito fiel, né, em imagem do texto. Mas que também promove que você também interprete o simbólico do que está na imagem, né? Ler é uma operação inteligente, difícil, exigente, mas gratificante. Ler é procurar buscar e criar compreensão do lido. Eu sempre costumo dizer que a gente acha que aprender a ler não é decodificar o texto, como a gente vem falando, é uma aprendizagem. E a gente precisa aprender, né? É uma aprendizagem, a gente precisa aprender. E muitas vezes, essa impressão que particular minha, né? As pessoas acham que nasce sabendo ler, que vai entrar em contato com um texto e imediatamente vai entrar em fruição. Isso não acontece, gente, isso é uma aprendizagem. E é nossa função ensinar essa aprendizagem literária e estética para a criança e para o jovem. Aprender a interpretar o simbólico do texto. Aprender a interpretar o simbólico essa aprendizagem, esse ensinamento é da nossa responsabilidade. A criança, o jovem entrar em contato com o Moby Dick,
Ele pode ler, se ele tiver um pouquinho mais de experiência, talvez ele compreenda um pouquinho mais. Mas se a gente dá ali base para ele, né? Para ele pode ir além. É uma aprendizagem, tá? A gente não pode esquecer disso. Mais um. Agora a gente vai falar de uma HQ que chama Angola Janga, que é feito pelo Marcos de Salete, e ela conta a história de Palmares, né? O interessante dessa HQ, que por ela ter sido feita por um historiador, é que ela tem fontes primárias, né, de história. Então ela é baseada em relatos históricos comprovados, né? Então ela tem base, né, histórica. Ele usa, né, ele põe as imagens e narra o texto, mas ele usa nas páginas fontes históricas primárias para justificar os textos as imagens que ele cria, né, para falar, olha, era assim, né, historicamente, e eu estou reproduzindo isso daqui, com essa fonte. Da onde eu estou tirando isso? Da minha cabeça? Não, dessa fonte primária aqui, né? Que é isso que a gente está falando da aprendizagem, né? Aqui fica bem claro. E aí, por exemplo, o relato que ele tirou, que é um relato de 1678, né, dessa visão. Notável foi o alvoroço que causou a vista daqueles bárbaros, porque entravam com seus arcos e flechas e com armas de fogo, cobertas as partes naturais, uns panos, outros com peles, com as barbas, uns trançados, outros corridos, outros raspados, corpulentos e valorosos todos. Isso daí é um texto, né, escrito em 18 de junho de 1578. Então, como a gente explica um texto de 1578? 1678. A gente está confuso no número tão antigo, né, que a gente... 1678. Com a ajuda da imagem. Com a ajuda da imagem, né? Que é palatável à criança e ao jovem. A gente não está dizendo que não é para mais para ir em museu, né? Não é claro, isso. Mas está falando como de novo, né? Como o quadrinho pode ser utilizado como uma ferramenta de apresentar para o jovem esse outro mundo, né? Isso. Vamos falar da paródia, dos memes? Acho que dá tempo. Acho que é. Bom, paródia ocorre... Aí nós vamos falar dos tipos de texto agora, seria, né? Que pode acontecer, que acontecem tanto no livro como no quadrinho. Que são elementos assim que a gente está justificando do HQ literária e do texto literário. Então, as figuras de linguagem, elas são fundamentais, elas precisam estar nesses textos, ou metáfora, que a gente vai falar da paródia, pode ir. A paródia, né? A citação. Citação que é muito na questão da adaptação, né? No Moby Dick, no HQ do Moby Dick, tem muitas citações do próprio livro do Moby Dick. A gente faz esse diálogo, né? Torrentes Vermelhas, isso tem na página da HQ, né? Aí vamos falar um pouquinho da tradução? Acho que vai, Edu. Agora dá para falar mais rápido, devagar. É a passagem de um texto de uma língua estrangeira para a língua nativa de um determinado país. É considerado uma intertextualidade por haver diferentes interpretações e pela possibilidade do uso de diferentes expressões na adaptação à realidade da nova língua. Quer dizer, quando a gente traduz um livro, né, para a nossa língua, já existe alguma adaptação também, já tem, assim como o quadrinho, né, que é uma outra forma de linguagem. E o que a gente quer deixar claro é que pode ser adaptação de línguas, mas também pode ser adaptação de tempo. Os dois são adaptações. Os dois são Como nós não estamos lendo o Melville em inglês, né, é uma adaptação, porque no final das contas tem da tradução. Então a adaptação para o quadrinho seria equivalente tanto quanto, né? Opa. Seria uma outra exemplo. Agora aqui a gente falaria um pouquinho da adaptação, por exemplo, como duas pessoas podem ter uma mesma interpretação, adaptar de formas diferentes, mas ainda assim precisas o mesmo texto. No caso é o Corvo, do Edgar Allan Poe, que foi adaptado no Brasil, né, pelo Machado de Assis e pelo Fernando Pessoa. E se vocês lerem logo a primeira estrofe, que foi adaptada pelo Machado de Assis e pelo Fernando Pessoa, são textos diferentes, só que chegam no mesmo resultado que o Edgar Allan Poe queria no original, né? Por isso que o original é tão bom, porque
ele permite essas várias adaptações. E um bom texto permite várias, claro. Machado de Assis. Os dois fizeram uma tradução do poema do Corvo. E se você ler as duas traduções, elas são bem diferentes. Bem diferentes no corpo do texto e nas palavras escolhidas. Mas quando você lê as duas e lê o original em inglês, você percebe que os dois estão certos na tradução. Aliás, este livro aqui que eu coloquei é um livro que compara as duas traduções e explica por que as duas traduções são boas, né? Leitura, compreendida como um ato social, histórico ativo, transformador e íntimo, porque cada pessoa interage com o texto, o desenho, o tema a partir do seu lugar no mundo, mas para ultrapassá-lo com suas inquietudes e seus desejos, com a força da diversidade humana. Quando falamos em formação de leitores, estamos afirmando a importância dos educadores no sentido de fascinar os leitores e estudantes, tornando-os cúmplices e parceiros do nosso projeto de formação. Projeto de formação de leitores. Não é possível aplicar modelos ou indicar receitas, porque o objetivo é trazer aos estudantes a vivência de diferentes formas de expressão, como a literatura, a história em quadrinhos, apresentar diferentes pontos de vista, incentivar a discussão de questões atuais e sentimentos, a imaginação. Quer dizer, a ideia, né, de como é que a gente transporta isso não é tão simples, né, mas dá para trazer muitas ideias em cima disso. Sim, por exemplo, o que a gente fez, né? Comparar 2 HQs, comparar o original. Isso. Não é só comparar, né? É mostrar as diferenças. Isso, né? trabalhar duas traduções do mesmo texto, trabalhar adaptações de um texto que foi adaptado para 2 HQs, 2 HQs do mesmo texto, ou uma adaptação de um texto para HQ e para livro, porque aqui tem a tradução, né, do Melville e tem a HQ. E ainda teria o texto original do Melville, né? E, dependendo da criatividade, né, pode até... tem HQ que já virou filme, né? Tem filme que já virou HQ também, né? Assim, todas as possibilidades. Por exemplo, o projeto, né, que a gente colocou a ideia. Né? A HQ do Charbutet, do Moby Dick, o livro do Melville, que nesse caso essa edição ela é bilíngue, ela tem português e inglês, e o filme, né, de 56, que é muito bom, por sinal. É uma boa adaptação. Então você tem o texto original naquele livro, tem a tradução para o português, tem a adaptação para a HQ e existe a adaptação para o cinema. É um universo de possibilidades infinitas, mas o importante é ter essa base, ter esse julgamento crítico, que vem do professor. Isso, e tudo isso deve ser utilizado para introduzir esses clássicos canônicos aos jovens, né? E se fascinam a gente, relendo, né, o Alienista, se fascinam a gente até hoje, é porque ele pode ser lido hoje. Acho que isso é uma outra questão importante. Se Moby Dick fascina até hoje... Tem as partes prolixas no Moby Dick, mas tem partes extremamente emocionantes. Né? Que é uma questão de introduzir o jovem até esse tempo de leitura, até essa forma de ler. Né? E se fascina no hoje é que ele é atual. Acho que é isso, mesmo ele ter sido escrito há não sei quantos mil anos atrás, hoje ele é atual e merece ser lido. Porque também senão não é cânone, né? E eu acho que é isso. É isso. Acho que conseguiu passar um recado aqui para o tempo. Mas obrigada. É isso. Muito obrigado pela presença. E espero... Obrigado. E a gente espera ter contribuído aí de alguma forma. Obrigado.